Amados, abramos a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nós daremos continuidade à exposição sequenciada da Epístola aos Hebreus. E nós paramos no versículo 4. Hebreus capítulo 13. Versículo 4. Assim diz, irmãos, o Senhor: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém. Vamos orar, irmãos. E, filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar e acompanhar é casamento. E depois, quando o culto acabar, venham aqui à frente para nós conversarmos um pouquinho sobre o sermão, tá bom? Obviamente, os que puderem vir, né? Letícia, por exemplo, não pode ainda e nem pode contar. Queridos, leamos e oremos. Oremos agora ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais oportunidade que temos em vida, nesta vida, de nos assentarmos aos Teus pés e ouvirmos, Senhor, a Tua palavra sendo exposta. Porque a pregação fiel da Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra pregada. E a ela nós devemos ouvir e atentar com diligência, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como um pai que ensina um filho, como um mestre que ensina um discípulo, para que possamos e saibamos como andar de uma forma que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Não nos importa, Senhor, o que é que os homens têm dito acerca desse tema, Senhor, tão importante e precioso para Ti, que é o casamento. Não nos importa, Senhor, o que o nosso coração e as nossas experiências querem nos conduzir. O que nos importa, Senhor, é o que Tua palavra, o que o Senhor nos diz. E é isso que nós queremos nos conformar. Por isso clamamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza-nos o coração, ensine-nos e transforme a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, desde a queda, os homens eles têm tentado redefinir as coisas, redefinir a realidade, a interpretação da criação, pelos seus próprios conceitos e observações, independentes da palavra do Senhor. E com o casamento, irmãos, isso não é diferente. Aliás, nós poderíamos dizer muito pelo contrário. Porque o casamento ele ocupa uma posição importantíssima na estrutura da criação e na base da sociedade, igreja, família e sociedade geral. Porque o casamento ele tem esse caráter, é que os homens, e especificamente Satanás, ele tem atacado o conceito de casamento, a realidade do casamento, para que então ele possa deturpar, distorcer e perverter. E esse tem sido o seu esforço, irmãos. O autor aos Hebreus, queridos, desde o início do capítulo 13, ele tem mostrado que não é porque nós chegamos a Jerusalém Celestial que nós então vamos ser displicentes e negligentes na nossa caminhada, na nossa estrada. Não é porque nós já chegamos a Cristo como mediador da nova aliança que nós então vamos negligenciar os nossos deveres como aqueles que fazem parte desse reino inabalável. Então, a partir de agora, irmãos, no capítulo 13, o autor está novamente instruindo e orientando sobre como a igreja deve conduzir-se estando nesse reino inabalável. E, especificamente, irmãos, no capítulo 13, ele vai aplicar essa realidade aos relacionamentos. Quer seja irmão com irmão, agora, como nós vamos ver, marido e mulher. Depois nós veremos entre nós mesmos e Deus e as coisas da criação. E ainda também nós veremos a relação da igreja com os seus líderes. Então, capítulo 13, ele destina para isso, irmãos. E aqui, queridos, no versículo 4, apenas o versículo 4, ele vai tratar sobre o casamento, e ele não nos traz nenhum verbo imperativo. Não há nenhuma ordem, façam isso, façam aquilo. Mas ao nos descrever o que o casamento é, e o que nós devemos considerar o casamento, automaticamente, irmãos, nós temos aqui para nós uma vontade, uma lei do Senhor, como nós devemos lidar com o casamento. E então, queridos, nós temos 3 pontos nesse texto, queridos. O primeiro é, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O segundo, bem como o leito seja sem mácula. E o terceiro, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vejamos, irmãos, então,
pequeno versículo, mas ele tem essas estruturas e nós vamos caminhar por cada uma delas. Primeiramente, queridos, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Explicitamente, irmãos, o autor ele começa com essa expressão, digno de honra. E aqui ele tá dizendo que o casamento deve ser o que ele é. Ele é digno de honra. Mas se nós fôssemos colocar isso aqui na estrutura de uma ordenança, é que o casamento seja honrado entre todos. Ou uma outra tradução possível, meus irmãos, é que tudo o que envolve o casamento deve ser honrado. Ou o casamento deve, por todos, ser honrado, ou tudo que envolve o casamento deve ser honrado. Essa é uma tradução possível e que, em suma, o que o autor quer nos mostrar de maneira muito simples e direta é o casamento deve ser honrado. Deus requer que os homens honrem o casamento. A pergunta inevitável e necessária, então, irmãos, é o que é ou como eu honro o casamento? O que é ou como eu honro o casamento? O autor, irmãos, ele não nos diz com detalhes, né, o que é. Há alguns indícios e nós vamos nos apegar a isso, mas a partir desses indícios que ele nos diz aqui, irmãos, nós vamos então fazer uma pequena caminhada por vários conceitos que a Escritura fala sobre o casamento, para nós entendermos o que é honrar o casamento, porque, em suma, irmãos, honrar o casamento é ter uma visão elevada do casamento, é sustentar e defender aquilo que a Escritura fala sobre o casamento e se opor às distorções disso. E terceiro, viver e praticar o que é ensinado na Escritura Sagrada. Então, essas três formas, irmãos, é que nós honramos o casamento. Crendo, ter uma visão elevada, e aqui é um aspecto interior, como nós nos dispomos para com a realidade do casamento. Depois, objetivamente, sustentar e defender o que a Escritura fala e se opor ao que se opõe ao que a Escritura fala. E, por último, viver aquilo que é falado acerca do casamento, irmãos. Então, vamos considerar o que é que a Escritura fala sobre o casamento para sabermos o que é honrar o casamento. Primeiramente, irmãos, nesse aspecto interior, nós devemos ter uma visão elevada do casamento. E qual o ponto aqui, irmãos? O ponto aqui, queridos, é que para o Senhor, o casamento é algo elevado. Irmãos, se nós pararmos para pensar, na criação, a criação se deu num contexto de casamento. Ele criou o homem e depois criou a mulher e uniu os dois em uma só carne. A humanidade todinha subsistia em um homem e uma mulher. E o que foi que aconteceu ali, no Éden? Um casamento. A criação ela se dá no contexto de casamento, a queda se dá no contexto de casamento, quando Satanás vai tentar a mulher e Adão não exerce o seu papel de cabeça, de líder, de marido, e então segue a mulher na liderança dela, sendo liderado por uma mulher e não ele liderando a sua mulher. A queda se dá no contexto de casamento. E o que é redenção? A redenção se dá num contexto de casamento, irmãos. A maior imagem da redenção que o Senhor nos dá é exatamente do noivo vindo buscar a sua noiva, do Deus que é marido e esposo, daquela que é a sua igreja, aquela que foi redimida, aquela que foi lavada, aquela que foi limpada, aquela que está aguardando o retorno do noivo. Então, irmãos, toda a estrutura da revelação, ela tem o casamento como um ponto fundamental na nossa compreensão do que Deus está nos revelando acerca dele mesmo e do Evangelho. Ele uniu, irmãos, essas duas coisas intimamente. Então, é por isso, queridos, que o tópico casamento na Escritura Sagrada é de grande importância. Porque é de grande importância para o Senhor. Porque ele usou-se disso para revelar a si mesmo e revelar o seu Evangelho. E além disso, irmãos, se não bastasse isso, que já seria suficiente, o casamento é a base, a estrutura da sociedade. Se você ataca a base, você destrói todo o resto. E é por isso, irmãos, que ideologias perversas, é por isso que teorias humanistas, é por isso que Satanás sempre tem se levantado pela distorção do casamento. Porque se ele distorce aqui a base, a unidade mínima, ele sai destruindo todo o restante. Infelizmente, irmãos, em nossos dias, as pessoas não nutrem uma visão elevada do casamento. E isso, inclusive, irmãos, está no meio dos crentes. Está no meio daqueles que deveriam professar uma visão elevada e honrosa do casamento. Por isso, irmãos, esse aspecto é que nós veremos o aspecto interior. Como é que nós devemos ver o casamento? Como é que nosso coração deve se dispor para ele, irmãos? Hoje, queridos, o casamento ele é visto como algo chato e inevitável. Enquanto a solteirice, irmãos, é apresentada como uma alegria, como uma liberdade, como ser feliz. O casamento ele é apresentado como uma prisão. Ele é apresentado como algemas.
né? Até rola na internet, às vezes pegam uma aliança e fazem das alianças como se fossem algemas. Irmãos, o que está por trás? Um desprezo e não uma honra pelo casamento. Hoje, irmãos, o casamento é visto como algo a ser procrastinado. Quando casais que teoricamente estão caminhando para unir-se em casamento procrastinam o máximo que podem sem nenhum motivo justo ou lícito. Por que isso acontece? Porque não se tem uma visão elevada do casamento. Ou ainda, irmãos, uma baixa visão do casamento gera também uma concepção de prática sexual fora ou antes do ambiente do casamento como uma coisa boa e agradável, e que o reclusar-se ao casamento é algo chato, radicalismo e neopuritanismo. Ou ainda, irmãos, hoje o casamento é visto como o seguir ou deixar de seguir em uma rede social. Sabe quando você vai lá no Instagram e você aperta segue e deixar de seguir a hora que você quiser, quem você quiser? É assim que é visto o casamento, irmãos. Com o divórcio, com a vulgarização do divórcio, que passou a ser feito de uma forma irrestrita, sem nenhuma consideração pela palavra de Deus. Quer ver uma prova disso, irmãos? Da visão não honrosa que se tem do casamento na nossa sociedade? Basta ouvir o ditado, que filho é para sempre, casamento não. Marido e mulher não. Mas quando você vai para Gênesis, irmãos, não é dito que o nosso filho foi feito uma só carne. É dito que o nosso filho é da nossa carne. Mas uma só carne é marido e mulher. Então, sabe, esse ditado, esse conceito trivial que a nossa sociedade tem, que marido e mulher pode acabar, mas filhos não, é um enganoso. Porque, muito pelo contrário, a Escritura fala, filhos é para ser flecha, é para você criá-los no caminho do Senhor e jogar para longe. Mas marido e mulher é para caminhar junto como uma só carne. Tudo isso, irmãos, mostra uma inferiorização do casamento, uma visão distorcida e não honrosa do casamento. O ponto que o autor quer, irmãos, é que o nosso coração se incline para ver como algo honroso, como algo maravilhoso. Mas objetivamente, então, irmãos, o que é honrar o casamento? Aqui é o aspecto interior, a disposição do nosso coração. Objetivamente, o que é honrar o casamento? Objetivamente, irmãos, é sustentar e defender aquilo que a Escritura diz acerca do casamento e se opor àquilo que é contrário. A nossa confissão, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, ela no capítulo 24, ela nos serve de bom resumo e nos economiza bastante tempo com relação ao ensino da Escritura sobre o casamento. Os irmãos sabem, irmãos, que a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela é uma profissão pública de fé acerca daquilo que nós cremos sobre doutrinas chaves da Escritura Sagrada. E casamento, o tópico casamento é tratado no capítulo 24. Então, o que é que nós faremos agora, irmãos? Para vermos o que a Escritura ensina, eu vou usar essa estrutura da confissão, então veremos como nós devemos nos relacionar com esses aspectos para que honremos o casamento. Primeiro, irmãos, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Nem ao homem é lícito ter mais de uma mulher, e nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Primeiro ponto, irmãos, o casamento é monogâmico. Qualquer concepção distorcida disso é não honrar o casamento. Bigamia, poligamia, androgamia, não importa. É monogâmico. Agora, no segundo ponto, irmãos, que está claro aqui, o casamento deve ser entre homem e mulher. O casamento, irmãos, é heterossexual. Qualquer tentativa, irmãos, de estabelecer a união entre pessoas do mesmo sexo não deve ser considerada casamento. Defender isso, irmãos, ou apoiar passivamente isso, aí você fala, pastor, como é que eu apoio passivamente isso? É quando você vê crente falando assim, não é da minha conta, se eles querem se casar, não é da minha conta. Não, irmãos, nem defender e nem apoiar passivamente. Fazer isso é não ter uma visão honrosa do casamento, é desfigurar profundamente aquilo que Deus entregou aos homens para ser honrado. Irmãos, o casamento heterossexual, e aqui fala casamento heterossexual é uma redundância, como subir para cima, tá? Casamento é heterossexual, está no conceito. Você não pode chamar nada de casamento se não for entre um homem e uma mulher. Isso aqui, irmãos, como nós vimos em Gênesis, é dessa forma para refletir a imagem de Deus. Deus é um e subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade,
mas são distintos em suas propriedades pessoais. É exatamente isso que o casamento heterossexual, né, redundância, como eu falei para os irmãos, faz. Duas pessoas distintas, um é macho e outro é fêmea, se unindo formando uma só carne. É a impressão, irmãos, da Trindade na criação. Opor-se a isso, irmãos, não é se levantar contra uma cultura judaico-cristã, simplesmente. Opor-se a isso, irmãos, é levantar-se contra o ser de Deus, que estabeleceu tais coisas dessa forma, queridos. Segundo, irmãos, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para o crescimento da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Qual o ponto aqui, irmãos? O casamento ele possui 3 propósitos. E para honrar o casamento, ter uma visão honrosa do casamento, eu devo considerar os propósitos que o Senhor estabeleceu para o casamento. Pessoas, irmãos, que vêm ou vivem com base em um destes propósitos apenas, não honram o casamento, irmãos. Eu vou aqui enumerar algumas possíveis relações. A nossa confissão, ela claramente sintetiza o ensino da Escritura Sagrada, nos dando 3 propósitos. Companhia mútua, crescimento da raça humana e da igreja por uma semente santa, e impedir a impureza. Ou seja, nos dá um ambiente lícito e justo para desfrutarmos de um aspecto da nossa realidade, da nossa constituição humana, que é o aspecto sexual. Porém, irmãos, quando uma pessoa vê o casamento apenas como um companheirismo e a questão da relação sexual, ou como vê apenas o casamento como procriação, gerar filhos, qualquer que seja, irmãos, as possibilidades de comunhão, e a pessoa abraça apenas esses conceitos e despreza um desses propósitos, não está tendo a visão honrada do casamento, irmãos. Obviamente, irmãos, aqueles que vivem deliberadamente e não por uma questão de providência, tais homens não honram o casamento. Qualquer um dos 3 propósitos isolados ou a combinação dos 2 dos propósitos, é possível ter o casamento de uma forma pecaminosa. Como exemplo que eu já falei, pessoas que já estão casadas há décadas e por opção, eu não quero ter filho. Não é uma questão de dificuldade na providência do Senhor, o ponto não é esse. Isso aqui é a providência do Senhor, é o Senhor que estabelece. Mas pessoas que convicção falam assim, meu casamento só sou eu e minha esposa, eu quero viver a minha vida aqui, usufruir das coisas, eu quero ter o companheirismo, quero ter relação sexual. Está faltando uma coisa muito importante. Faz parte do propósito do casamento o gerar filhos. Se você negligencia deliberadamente isso, você não está tendo uma visão honrosa do casamento. Ou então, se você vê apenas o casamento como companheirismo e despreza o aspecto sexual, ou companheirismo e filhos, ou como muito tempo a igreja romana sustentou, apenas o procriar, o ter filhos, isso é uma visão equivocada do casamento. E o casamento assim não é honrado, irmãos. Terceiro, queridos, é lícito o casamento de todos os tipos de pessoas que podem, com julgamento, dar o seu consentimento. Ou seja, irmãos, o casamento é para são capazes. O casamento, irmãos, é um benefício que Deus deu aos homens visando diversas coisas. Proibir o casamento aos que são lícitos casar é um grave pecado contra o Senhor no tocante à honra que ele requer do casamento. Se Deus diz, irmãos, que é honroso, todos os homens devem considerar dessa forma. E que não se proíba aquilo que é lícito, ou não degrina aquilo que o Senhor não denigriu. É o caso, irmãos, por exemplo, dos votos de celibatos que a Igreja Católica Romana inventou e impõe sobre os sacerdotes. Por exemplo, irmãos, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Em suma, irmãos, o que Paulo está falando aqui é proibir o casamento quando o Senhor diz que é uma coisa boa e honrosa, e aqui no outro ponto é proibir o consumo de certos alimentos. É basicamente o que a igreja romana faz. Você não pode comer carne em tal dia, você não pode comer isso naquele dia, e proíbe o casamento a um grupo específico de homens. Se não tem um dom de celibato, o casamento é honroso, é lícito. Em suma, irmãos, quando não se tem um dom de celibato e se proíbe o casamento, ou se foge do casamento,
quando não se tem um dom de celibato, comete-se o pecado de desonrar o casamento. O casamento não é visto de uma forma honrosa, de uma forma que realmente exalta o Senhor. Quarto, queridos, entretanto, é dever dos cristãos casarem-se somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos unir-se em julgo desigual pelo casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Qual outro ponto aqui, irmãos, da visão honrosa do casamento? É nós não nos unirmos em julgo desigual, o que passou a se chamar de julgo desigual. E a nossa confissão, irmãos, ela traz 2 pontos do julgo desigual que a Escritura nos ensina. O primeiro ponto é o julgo desigual com descrentes. E a Escritura, irmãos, é claríssima sobre isso. Abram, por favor, Deuteronômio 7, por favor. Deuteronômio 7, de 1 a 4. Deuteronômio 7, de 1 a 4. O Senhor diz, irmãos: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os reveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Veja, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos consumiria. Irmãos, o Senhor claramente proíbe o casamento de um israelita com um não israelita. Agora, usando a linguagem da nova aliança, daquele que é igreja com quem não é igreja, do crente com quem não é crente. Irmãos, veja o que aconteceu, abre por favor Juízes 3, 6. O povo obedeceu a isso que o Senhor falou? A resposta é não. Juízes 3, 6. Logo em seguida, irmãos, logo após ouvirem essa instrução do Senhor em Deuteronômio, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos deles e rendiam culto a seus deuses. Irmãos, o Senhor sempre nos mostrou um padrão e estabeleceu um limite. Esse limite, irmãos, foi estabelecido na antiga aliança e muitos tolos e que não conseguem fazer uma interpretação correta da Escritura Sagrada vão dizer que isso foi abolido na nova aliança do Pacto da Graça. Não, irmãos, isso é um princípio moral, isso é uma lei moral, não é uma lei civil e cerimonial de Israel que foi feita para ser temporária. Aqueles que são israelitas, que pertencem à Igreja de Cristo, não devem se unir com outros que não são israelitas. Porque todas as ordenanças do Senhor falou. Porque vocês pensam que vão influenciar para que possam servir a mim? Não. Eles vão lhes desviar para servir aos falsos deuses. E, queridos, todos os exemplos na Escritura Sagrada redundaram nisso. Irmãos, a experiência tem mostrado isso. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que deu certo. Aí você vai ver, me mostre uma, que eu te mostro 1000 que não deu. A graça do Senhor operando, a sua misericórdia sendo derramada, não é carimbo para justificar uma atitude pecaminosa, irmãos. Claramente o Senhor fala a sua vontade. Não façam isso. Não se ponham em julgo desigual. E, queridos, quantos não são que depois de terem feito isso, caminharem toda uma vida de dor e sofrimento, olham para trás e falam, realmente, pastor, não era para eu ter feito isso. Mas no meu coração eu pensava que ia dar certo. Eu pensava que eu ia conseguir chegar lá. Desobediência clara à vontade revelada do Senhor, irmãos, redundará em muito sofrimento. Mas também, irmãos, a nossa confissão, ela corretamente percebe uma coisa da palavra de Deus que algumas pessoas não conseguem perceber com clareza. É que não é apenas um julgo desigual entre um crente e não crente, mas também um julgo desigual com um falso crente ou um crente piedoso. Sabe por quê, irmãos?
Porque nem todos os que têm o nome arrolado na membresia de uma igreja visível são necessariamente crentes. Para fins jurídicos, para fins eclesiásticos e eclesiológicos, isso é útil, isso é o ponto que tem que ser suficiente, e depois a questão pastoral a gente aprofunda. Mas para uma decisão tão importante como essa, irmãos, unir-se pactualmente com uma pessoa, isso é muito sério, isso é muito importante, irmãos. Claramente a Escritura fala, irmãos, que há falsos crentes. Claramente, irmãos, a Escritura fala, nos dizem de crentes que levantam a boca para dizer que são crentes, mas que na verdade são impiedosos, têm uma vida impiedosa, não têm uma fé que condiga com a palavra de Deus. E é dito, não se deve casar. Se um crente piedoso vê que há um que se diz que é crente, mas é impiedoso e é um falso crente, não deve se unir a ele. É tolice não considerar o nível de maturidade espiritual e piedade daquele ou daquela com quem se quer casar, se pretende casar. Porém, irmãos, nessas duas situações, nesses dois tipos de julgo desigual, nós temos aqui duas reações possíveis de alguns. Primeiro, os falsos mestres ímpios, pastores até mesmo presbiterianos, com conselhos absurdos que escandalizariam do mais novo convertido ao mais maduro, da boca de pastores, encorajando o julgo desigual, incentivando e lidando com isso de uma forma trivial e impiedosa, quando o Senhor categoricamente fala da seriedade que é isso, irmãos. Nós temos esse ponto, os lobos ensinando e incentivando aquilo que é contrário. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a segunda reação, são crentes que não ouvem os alertas e os conselhos de pastores e presbíteros piedosos e de seus irmãos e amigos que se preocupam com ele e não dão consideração à palavra de Deus e às exortações e aos alertas. E então se escorem em vãs esperanças. Quem sabe um dia o Senhor o converta. Quem sabe o Senhor possa me usar. Mas os irmãos sabem, já devem ter ouvido falar essa expressão, não existe namoro missionário, nem casamento missionário. O casamento é para os dois caminharem juntos para Nova Jerusalém. Não é para um ficar arrastando o outro, não. Porque se isso for acontecer, na verdade o que vai acontecer é que o peso vai puxar para baixo. O peso vai puxar para baixo, irmãos. Ou ainda a vã esperança. A pessoa vê que aquele com quem se quer casar é um ímpio ou uma ímpia, totalmente imaturo, impiedoso, falso crente, mas fica com uma vã esperança. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ou ela vai mudar. Não, irmãos. É uma decisão, e se tratando de algo tão importante como isso, não há margem para tais pensamentos. Agir assim é desonrar o casamento. Ainda, irmãos, quinto, o casamento não deve ser entre pessoas de graus de consanguinidade ou afinidade proibidos pela palavra de Deus. Nem pode tais casamentos incestuosos tornar-se lícitos por qualquer lei humana ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntos como marido e mulher. E aqui, irmãos, eu não vou entrar nesses detalhes porque, é claro, o casamento tem limite de união. Questões de consanguinidade é estabelecido claramente. Ou irmãos, se questões de consanguinidade são claramente estabelecidas, quanto mais questões que envolvem um ser humano e um animal. Fala assim, como assim, pastor? Irmãos, nas redes sociais é o que você mais tem visto. Pessoas loucas em diversos países, e aqui no Brasil também lutando para isso, para casar-se com um cachorro, com um golfinho, com árvores. A Escritura reprova isso, irmãos. Mas sabe o que acontece, queridos? Quando você tira o fundamento básico do critério da palavra de Deus, tudo pode. Você tem hoje um movimento se levantando e falando sobre união entre pessoas do mesmo sexo. Todo tipo de amor é livre. Toda manifestação de amor é livre. Aí você pergunta para uma pessoa dessa, então, não tem problema, então, um ser humano se unir com um animal nesses termos que você está falando? Também assim. Se pode, pode tudo. Mas se o Senhor estabeleceu o critério claramente, então é esse o critério que vai ser utilizado e vai proteger de adulterações de qualquer natureza. E sexto e último, irmãos, o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá justa ocasião à parte inocente de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel estivesse morta. Mas aí vem a seção seguinte que esclarece essa daqui. Embora a corrupção do homem seja tal que o incline a estudar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles a quem Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou a deserção tal que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. O divórcio deve ser feito
em um processo público e ordenado que deve ser observado e os envolvidos não devem ser deixados à sua própria vontade e discrição em seu próprio caso. Aqui, irmãos, claramente, se nós queremos ter uma visão honrosa acerca do casamento, nós precisamos ver corretamente e ver biblicamente o que a Escritura fala sobre divórcio. O que tem acontecido, irmãos, é o chamado divórcio temerário. Muitos casais, por qualquer razão, e todas elas, 99,9% ilícitas, estão divorciando-se um dos outros. Aí você fala assim, pastor, não, isso está só no meio daqueles que não creem em Cristo. Não, irmãos, no meio da igreja isso está acontecendo. Mas, no meio de pastores, isso tem acontecido, irmãos. Até mesmo, irmãos, entre pastores presbiterianos, você encontra não apenas o incentivo, a leniência e ímpios conselhos em favor disso, mas a própria prática. Deus julgará estes lobos, irmãos. E quando eu falo em incentivo e leniência, irmãos, são conselhos e pastores que veem a situação acontecendo no meio da igreja, veem uma família, um casal que está precisando de ajuda, e são lenientes, são displicentes. A situação acontece, ao invés de trabalhar para unir, ao invés de trabalhar para reconciliação, para restauração, na verdade, ajuda ao divórcio. Como eu fiquei sabendo esses dias. Ajuda ao divórcio. E quando você vai ver a razão, não, pastor, deve ter algum motivo lícito e justo. Nenhum motivo lícito e justo. Além disso, irmãos, claramente, o Senhor odeia o divórcio. Ele nos fala isso em Malaquias capítulo 2. Eu odeio o divórcio. E ele não estabeleceu, irmãos, o casamento para ser quebrado. Mas, queridos, pela dureza do coração do homem, como o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, ele concedeu duas únicas possibilidades que o faz lícito em se e somente se os trâmites devidos forem seguidos e se e somente se for irremediável, isto é, não ter volta, não haver restauração. Quais são os dois únicos critérios, irmãos? É o adultério e o abandono do lar. O adultério e o abandono do lar. O abandono ele se qualifica com outros aspectos, outros tipos de abandono. Um homem que agride uma mulher fisicamente, ele está abandonando o lar nas suas responsabilidades maritais. Ele pode nunca sair do seu lar, mas ele abandonou o seu lar ao agredir fisicamente. Um homem que não sustenta a sua esposa, um homem que não faz aquilo que tem que fazer para manter a sua esposa, ele está abandonando o lar, mesmo que ele não saia do lar, irmãos. Agora, o ponto aqui, queridos, é que não é que isso é a primeira opção. Assim que acontece, então, rapidamente, eu vou ali no cartório e resolvo. O ponto é esse, irmãos. No meio da igreja de Cristo, se qualquer um desses dois problemas acontecerem, o divórcio não é a primeira opção. A primeira opção é acompanhamento eclesiástico e toda a tentativa, o processo é acompanhado e a tentativa de remediar aquele ponto. Então, há um processo e uma luta pela remediação. Depois dessas duas etapas, se a questão insistir, o divórcio, então, é direito. Porque ninguém vai se ver preso a uma pessoa que é obstinada em seu pecado. Aquela pessoa já não vai ser considerada como uma filha de Israel, filha do Senhor, mas vai ser considerada morta espiritualmente. Por isso, crentes, os conselhos e muitos crentes estão brincando demais, irmãos, com esse ponto. Quando o Senhor fala, o casamento deve ser honrado e visto com honra, não deve ser diminuído. E, por consequência, então, irmãos, viver e praticar aquilo que é ensinado no casamento, irmãos. Não adianta nada, irmãos, simplesmente dizer assim, eu creio nisso, mas a gente desprezar deliberadamente esses aspectos do casamento. O casamento, irmãos, ele só é honrado não apenas quando eu creio, mas quando eu vivo esses aspectos. Uma pessoa que defende o machismo, por exemplo, irmãos, e o machismo é adulteração de concepção de masculinidade, as pessoas pensam que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. Tolo é quem pensa que a Bíblia é machista. Muito menos feminista. Porque o machismo e o feminismo são adulterações corruptas da masculinidade e da feminilidade. Um homem que se levanta contra a mulher para agredi-la, esse homem, irmãos, não é homem de verdade. Não está vivendo a masculinidade bíblica que o Senhor estabeleceu. Agora, uma mulher que se levanta com altivez contra o seu marido, querendo ser líder dele, ela não entendeu o que é a feminilidade bíblica. Isso não é verdadeira feminilidade, irmãos. Isso também, o casamento não é honrado dessa forma. Mas quando o casamento ele for honrado, irmãos, nós veremos o efeito disso na nossa sociedade. Nós veremos como que as famílias elas serão preservadas e haverá uma base externa e estável para o crescimento da sociedade, irmãos. Para o crescimento da sociedade. Crente,
Você tem honrado o casamento? Você tem crido corretamente acerca do que a Escritura fala do casamento? Ou você tem sustentado em algum ponto alguma visão equivocada acerca disso? Você tem sustentado a união de pessoas do mesmo sexo, direta ou indiretamente, ativa ou passivamente? Você tem visto a finalidade, os propósitos do casamento da forma correta? O que você tem nutrido acerca do divórcio? Irmãos, se nós não crermos corretamente e não vivermos corretamente, o casamento não será honrado. Não será honrado. Mas o Senhor, irmãos, não ordena que nós honremos apenas o casamento, no sentido geral, mas ele diz também, veja o versículo 4, bem como o leito seja sem mácula. Digno de honra entre todos seja o casamento, e bem como o leito seja sem mácula. Irmãos, depois de falar do matrimônio de uma forma geral, o autor ele vai falar uma coisa mais específica, que é o leito seja sem mácula, ou literalmente no grego está o leito incontaminado, é assim que está no grego, e é que fica implícito, né, que bem como o leito seja incontaminado, seja colocado, posto sem mácula. O autor, irmãos, o que ele está fazendo aqui é uma figura de linguagem que nós chamamos de metonímia, é quando você toma uma parte pelo todo, ou seja, ele está falando do leito, mas não está falando literalmente, fisicamente, da cama onde você dorme. Mas é a imagem da cama associada a uma coisa, que é a relação sexual dentro do casamento. Então, quando ele fala o leito sem mácula, ele está aqui se referindo, agora de uma forma específica, a um aspecto do casamento. Como então, irmãos, o matrimônio ele é mantido sem mácula? Como isso é feito, queridos? E como é que nós sabemos como aqui que eu vou falar, irmãos? Porque ele usa duas palavrinhas aqui, no final, quando ele fala de impuros e adúlteros. Quando ele fala de impuros e adúlteros, ele está classificando dois tipos de pecados, dois tipos de quebra do sétimo mandamento, que são implicados nesse tipo de coisa aqui, irmãos. O leito do matrimônio é mantido sem mácula quando, primeiro, casais de noivos ou namorados caminham em castidade com os devidos respeitos físicos e sexuais, não usufruindo do que não lhes pertence ainda. Irmãos, a nossa sociedade fez do relacionamento de um rapaz com uma moça que se interessam um pelo outro, o que nós chamamos de namoro, como algo totalmente pecaminoso, e a igreja abraçou isso de bom grado, e se qualquer pessoa se levanta no meio da igreja para questionar isso, é tido como radical. Irmãos, vocês sabem, vocês ouvem isso. O namoro é visto como exatamente o momento que você vai usufruir um do outro. Você tem que aproveitar muito, você tem que ir estimulado e encorajado em determinadas posturas e práticas que são cabíveis apenas quando se casa, e quando uma pessoa se casa, ela percebe isso, são incentivadas no namoro. Qual é o ponto, irmãos? Quando um casal ele caminha num sentido contrário, ele mantém o leito de matrimônio que ele ainda não possui, mas ele vai caminhar para lá, imaculado. O casamento é honrado e o leito não é maculado quando ambos seguem castos até o pacto marital, quando um não usufrui do corpo do outro, mas caminha com piedade. Ainda, irmãos, o leito do matrimônio é mantido imaculado quando os casais casados não cometem adultério. E de todas as formas aqui, irmãos, sem dúvida, essa é a mais clara de todas. O cometer adultério é macular o leito de casamento. Não vou argumentar mais aqui, porque esse ponto é claríssimo para toda a igreja, irmãos. Apenas um filho de Satanás, ele diria o contrário disso, que adultério não é macular o leito do casamento. É mácula do leito do casamento, sim, irmãos. Ainda, queridos, o leito do matrimônio ele é maculado quando casais casados importam para a sua vida sexual concepções ímpias de sexualidade. Qual é o ponto aqui, irmãos? Muitos de nós, queridos, não fomos convertidos ainda jovens ou adolescentes ou crianças, então caminharam por caminhos tortuosos nessa área. Outros, irmãos, mesmo convertidos, jovens, se viram escravizados por pecados sexuais que lhes marcaram profundamente. Ou ainda, irmãos, homens e mulheres casados nessa mesma situação. Todas essas situações aqui, irmãos, geram uma tentação destes, marido ou mulher, importar para o seu casamento concepções ou práticas que ele tinha quando ele não tinha Cristo, ou que por um padrão de julgamento indevido. Irmãos, fazer isso
uma concepção ímpia de sexualidade é macular o leito conjugal. É macular o leito conjugal. Ou ainda, irmãos, quando casais casados não recorrem ao egoísmo sexual. E, lamentavelmente, irmãos, essa é uma prática existente no meio de muitos casais casados, quer entre homens, quer entre mulheres. E essa, irmãos, é uma forma clara de macular o leito. A concepção egoísta nessa área, irmãos, é uma forma de macular o leito conjugal. E quinto, irmãos, quando irmãos que por algum motivo ilícito ou sendo a parte culpada se divorciam e casam-se novamente, eles maculam o leito conjugal. Mas quando eles se divorciam de uma forma ilícita, percebem aquilo e se mantêm castos, eles estão purificando, estão mantendo imaculado o leito, irmãos. Nós sabemos, queridos, como nós vimos agora há pouco, que o divórcio é odiável ao Senhor, mas há algumas possibilidades lícitas, algumas exceções disso. Aos que se divorciarem, irmãos, como parte inocente, unir-se novamente é totalmente natural, é totalmente aceitável e piedoso. Mas a parte culpada, a parte não inocente, unir-se novamente, ela coloca-se em pecado de adultério contínuo. Quando a parte culpada ou quando o divórcio não foi feito da forma lícita e um destes, sendo crente, ouvindo converter-se novamente, mantém-se casto, ele está honrando o leito de casamento, irmãos. Todavia, queridos, o leito é maculado quando se faz o contrário de tudo isso. O que é permitido é proibido, o que é proibido é permitido. Que caminhemos, irmãos, dessa forma. Como você, então, crente, tem visto essas questões? Cada uma dessas áreas, irmãos. Tem contaminado o leito do casamento ou tem procurado conservá-lo puro diante do Senhor? Agora, crente, se você comete algum desses pecados e maneiras de macular o leito conjugal, Deus te chama ao arrependimento. Se você já cometeu e está arrependido, Deus te chama à nova vida e te dá perdão e limpa. Um leito maculado, irmãos, pode, pelo Evangelho, será santificado, não é algo sem esperança. Muitas vezes, irmãos, quando muitos casais lidam com essas situações que maculam o leito do casamento, há um desespero, como se nós não tivéssemos o Evangelho. Há uma desesperança, como se nós não tivéssemos um Cristo que fez aquilo que nós não podemos fazer e nos capacita aquilo a fazer que lhe é agradável. Irmãos, no Evangelho, se o leito é maculado, ele pode ser santificado novamente. Não é o fim do caminho. Mas se você tem cometido algum desses pecados que maculam o leito conjugal, que você corra para Cristo, clame por Ele, perdão a Ele e caminhe em santificação. Cristo, irmãos, é o nosso padrão de casamento com a sua igreja. Ele cuida e Ele trata de uma forma santa. Ele não macula e não maculará o leito conjugal, que é a eternidade. Será puro, santo, eternamente. E esse é o nosso busca, irmãos. E por último, queridos, o autor nos fala o porquê disso. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos, nós já vimos, quando nós comentávamos e estudávamos os mandamentos, que cada mandamento ele possui um aspecto negativo e um aspecto positivo, e que muitas vezes Deus coloca uma razão anexa, isto é, um porquê para dar mais força ainda ao mandamento, para que nós sejamos mais encorajados ainda a obedecer. E aqui, irmãos, o autor faz a mesma coisa. Ele coloca uma razão anexa para mostrar o motivo pelo qual nós devemos buscar uma visão elevada do casamento. E qual é o motivo? Ele diz, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Irmãos, pela seriedade com que Deus trata o casamento, pelos motivos que já foram elencados, Deus julgará os que não honrarem o casamento conforme ele disse que deve ser honrado, irmãos. Qualquer pessoa, queridos, que leve com seriedade o caráter de Deus como juiz, ele vai considerar a honra do casamento. Percebe, irmãos, isso aqui não é desconsiderando o Evangelho, o ponto não é esse, irmãos. O ponto é que ninguém que possa se levantar como alvo da obra de Cristo, o Evangelho, pode continuar obstinadamente não tendo uma visão honrosa do casamento. Se isso continua e persiste, há uma grande dificuldade em perceber se realmente tal pessoa foi alvo da obra e do Evangelho de Cristo, irmãos. E o autor é claro, os que insistem em serem impuros e adúlteros, o Senhor os julgará.
o Senhor os julgará. E aqui, irmãos, são esses dois grupos. O primeiro são os impuros, e aqui a palavra, irmãos, no grego, me permitam falar para vocês entenderem a relação próxima dela com o ponto. É pornos. E essa palavra é familiar para nós, porque no português há palavras associadas à impureza sexual que usa essa palavra, pornos. Essa palavra, irmãos, é usada para todo tipo de distorção sexual fora do ambiente do casamento. E aí, é tanto que algumas versões traduzem como impuros, fornicários ou imorais. São palavras possíveis, traduções possíveis para essa palavra, irmãos. Ou seja, ela é usada para se referir a todo tipo de relacionamento e prática sexual ilícita. E o segundo tipo, irmãos, são os adúlteros. Ou seja, claramente a distorção da sexualidade no ambiente do casamento. Deus julgará aqueles que desprezam o casamento, não apenas quem está casado, mas também aqueles que não estão casados e não têm uma visão honrosa do casamento, que ele chama de impuros, ou fornicários, ou imorais, e os adúlteros, aqueles que cometem o pecado do adultério. Em suma, irmãos, as duas palavras elas se referem à quebra do sétimo mandamento, não adulterarás. A todo tipo, irmão, de desonra e visão medíocre do casamento, que perverta o casamento conforme Deus o integrou para nós. Uma relação que é entre matrimônio, deve ser honrado por todos, aqui em contraste com os fornicários, e o leito, aqui em contraste com os adúlteros, né? Essa íntima relação que o autor está falando. O grande ponto é, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, que já recebemos um reino inabalável, que já chegamos a Jerusalém Celestial, uma parte considerável da nossa vida envolve o casamento, e nós temos que ter uma visão honrosa disso, nos alegrarmos com isso, buscarmos meios para fazer isso, conduzirmos o casamento de uma forma correta, por causa de uma coisa, irmãos. Cristo é o marido perfeito, que não apenas morreu para nos capacitar a fazer aquilo que agradava a Ele, mas em sua prática, aquilo que Ele faz é o padrão perfeito para todos os casamentos daqueles que estão no meio do seu povo. Por isso, irmãos, novamente, como nós temos visto, queridos, esses pontos de honra ao casamento, o que é que nós temos nutrido em nosso coração, irmãos? Uma união entre pessoas do mesmo sexo ou seres humanos com animais é visto como uma coisa normal e tranquila por você? Ou como uma clara afronta ao padrão do Senhor? Como você vê os propósitos do casamento? Como você vê o jugo desigual, um crente casando-se com um ímpio? E o que você concebe sobre divórcio e novo casamento? Queridos, para longe, muito longe, irmãos, muito diferente desse tipo de defesa e posição com os que estão sendo chamados de evangélicos no Brasil e que fazem um estardalhaço e que toda a sua doutrina é totalmente equivocada, mas são moralistas e defendem aspectos morais, não confundam uma coisa com a outra. Se eles acertam nisso, é a despeito da sua estrutura doutrinária. Mas como reformados, irmãos, e professantes da religião reformada, nós temos a base correta para crermos nisso, vivermos isso e lutarmos por isso na nossa sociedade. E nos posicionarmos contra isso. E não votarmos, elegermos representantes na nossa estrutura de governo que sustentem visões equivocadas acerca disso. Ah, mas não é da minha conta, não é problema dele. Não, irmãos. Se levantam contra a palavra do Senhor, é nosso dever não apoiar e não votar pessoas que se levantam contra a palavra do Senhor. Nós não precisamos, irmãos, estabelecer uma teocracia para que os homens possam conduzir o governo de uma forma correta. Isso é feito quando nós pregamos o Evangelho, mostramos a todos os homens o padrão da palavra do Senhor e nós mesmos como igreja lutamos para que ninguém ocupe aquelas posições pessoas que não sejam conduzidas pela palavra do Senhor. Que o Senhor, irmãos, nos dê graça para nós honrarmos o casamento e vivermos isso de uma forma agradável a Ele, nos livre das nossas falhas e fraquezas e possamos caminhar até a Jerusalém Celestial e olhar para trás e render glórias a Ele e dizer: o casamento foi honrado e naquilo que nós somos fracos, o Senhor nos foi gracioso conosco. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos entregar um padrão tão claro, Senhor, de casamento. Quando os homens, Pai, querem por seus próprios conceitos, imaginações e corrupções estabelecerem padrões que estão longe da Tua palavra, Senhor. Claramente o Senhor nos diz o que é agradável a Ti. Mas quão longe estamos, Senhor, desse padrão?
Quantas vezes, Senhor, nós não agimos e até cremos em coisas que desonram o matrimônio? Quantas vezes, Senhor, nós não agimos com práticas e posturas que maculam o leito, Senhor? E os nossos pés tremem com o fato que o Senhor julgará impuros e adúlteros. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Senhor perdão por todos os pecados que nós cometemos até aqui nessa área, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe de tudo que foi feito contrário à Tua palavra até aqui, Senhor, no tocante ao matrimônio, ao casamento. Nos dê um coração compungido e arrependido, Senhor, quebrantado. E nos dê a graça, Senhor, de vivermos de uma forma humilde e confiados na obra do Teu Filho, não na nossa capacidade, não no nosso conhecimento da lei. Vivermos de uma forma honrosa o casamento, santificarmos e não macularmos o leito, e temermos ao Senhor, que é o Deus soberano sobre todos. Nos dá essa graça, Senhor, pela obra de Cristo. Nós oramos. Amém e amém.